literatura do pastor reverendo José Edson, foi prefaciado por ele, e este, Atos dos Apóstatas, esse foi prefaciado aqui pelo pastor William, amém? Depois, no final, se os irmãos quiserem adquirir algum desses materiais, tá? A gente tem o Pix e qualquer coisa a gente pode também conversar depois, amém, irmãos? Vamos, então, à palavra do Senhor, capítulo 22, versículo 30, vamos ler todos juntos, vamos lá? E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E tem um subtítulo, não sei se está aí, o subtítulo está aí? Tá, pastor, aqui em cima? Não, né? Os irmãos conhecem o subtítulo, né? Vamos ver juntos? Deus procura homens que assumam posição em favor da terra. Acho que nem todo mundo lembrou aí. Vamos lá juntos? Deus procura homens que assumam posição em favor da terra. Amém? Você pode se assentar dando glória ao nome de Jesus. Deus busca aqui, no texto que nós lemos, nós vemos Deus como diretor de uma empresa, olhando, analisando currículos, procurando alguém para preencher uma vaga, e não encontra. É como se fosse o gerente de uma empresa, fosse o responsável para fazer a contratação de um profissional e não encontrar, e começa a analisar dezenas e dezenas de currículos e não encontra. Parece que o texto que nós estamos lendo está nos dando essa ideia, onde Deus está buscando alguém e não encontra. Deus está buscando alguém para um trabalho, para uma missão, para uma responsabilidade, e ele não encontra. Não é apenas aqui o cargo de um pastor, de um pregador, é também a função aqui de um intercessor. O texto é claro em nos mostrar que Deus está procurando alguém que seja intercessor, alguém que não seja uma pessoa apenas que pregue ao povo, mas que ame o povo que prega. Alguém que não apenas leve a palavra de Deus às pessoas, mas leve a Deus a vida das pessoas. É como se Deus estivesse buscando aqui uma pessoa mais completa, uma pessoa mais completa no sentido de ser um pregador e de ser um intercessor, de não só falar aos homens, mas falar com Deus a respeito dos homens. Não só alguém que entrega uma mensagem aos homens, mas que se preocupa e que chora até que os homens recebam essa palavra. É aquela pessoa que vai fazer um intercâmbio entre Deus e os homens, entre a terra e os céus. Não é uma mediação, porque só tem um que pode fazer essa mediação e é Jesus. Mas é um intercessor, é alguém que se coloque, como o próprio Deus disse aqui, entre os céus e a terra. Então a pergunta que fica hoje para nós é: qual é o tipo de homens que Deus está procurando? O tipo de homens, o tipo de obreiros, o tipo de servos que Deus está à procura, que Deus está analisando currículo para levantar, para comissionar, para chamar, para ser este representante. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos encontrar vários homens que exerceram essa função de ser esse representante, de representar Deus diante dos homens, mas também de representar os homens diante de Deus. Eu quero falar sobre 3 desses homens. E o primeiro deles você já deve ter em mente, que é Moisés. E eu quero especificar o capítulo 32 do livro de Êxodo. No capítulo 32, Deus chega para Moisés e disse: Moisés, a proposta que eu tenho para ti é a seguinte: eu quero destruir este povo, eu quero destruir
esta nação, eu quero acabar com todos, e por meio de ti, Moisés, eu quero levantar uma outra nação, eu quero levantar um outro povo. O que é que você acha disso? Irmãos, isso já havia acontecido. Deus destruiu todo mundo antediluviano para levantar uma nação por meio de Noé e os seus 3 filhos, de modo que para Deus fazer de novo não era difícil. E Deus então, meus irmãos, faz essa proposta para Moisés, mas Moisés recusa, Moisés rejeita, Moisés simplesmente diz a Deus: não, Senhor, não, isso não posso aceitar, isso eu não posso consentir. Por que é que Moisés rejeita, irmãos? Porque Moisés sabia que há 400 anos atrás, Deus já havia feito essa promessa para Abraão. Sim, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E é com essa nação que Moisés está trabalhando, que Deus ia cumprir a sua chamada, a sua promessa ao seu servo Abraão. De modo, meus irmãos, que Moisés se coloca diante de Deus e diz: Senhor, lembra-te de Abraão, o teu servo. Moisés prefere, meus irmãos, ter o seu nome apagado do que apagar o nome de Abraão. Se você olhar para o capítulo 32, versículo 13, ele diz assim: Senhor, lembra-te de Abraão, o teu servo. Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão. Mas no verso 32, Moisés diz assim: Senhor, se for para destruir esse povo, apaga, risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Ou seja, Moisés prefere ter o seu nome apagado do que apagar o nome de outro. Moisés prefere ter a sua glória encerrada do que encerrar a promessa na vida de outro. Meus irmãos, para muitas pessoas, isso seria uma proposta irrecusável. Isso seria uma proposta de maneira, meus irmãos, irrecusável. Só que era uma proposta que não era muito decente, não era muito moral. Não é que Deus está jogando sujo, mas Deus está testando Moisés para ver como é que ele age e como é que ele reage. Deus, meus irmãos, está sempre nos testando. Caros obreiros que aqui estão, o Senhor sempre está nos testando e nos provando. O Senhor, meus irmãos, provou Moisés e Moisés saiu ileso. Moisés provou que não é uma pessoa oportunista. Moisés provou que não é alguém que está ali para dar rasteira em alguém. Moisés provou que não está ali para tomar o lugar de ninguém, a oportunidade de ninguém. Moisés está mostrando, meus irmãos, que para subir ministerialmente não precisa apagar o nome de ninguém. Então Moisés fala: Senhor, não podemos fazer isso. E é como se Deus estivesse dizendo: Moisés, era exatamente isso que eu estava pensando. Moisés, você serve para ser o meu representante nessa terra, porque você pensa como eu penso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O tipo de homem que Deus está buscando, meus irmãos, não é o tipo de pessoas que dão rasteira nas outras, não é o tipo de pessoas oportunistas, que ficam esperando uma oportunidade, não, mas que conhece o seu lugar, que sabe do seu trabalho, e cumpre com fidelidade o seu trabalho, sem prejudicar o nome de alguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu vejo em Moisés também, meus irmãos, é como se Moisés não quisesse desistir daquele trabalho para começar em outro. Moisés está dizendo para Deus: Senhor, não podemos desistir desse trabalho, não podemos parar aqui com essa gente e começar com outra gente. Vão dizer que o Senhor não teve capacidade de colocar esse povo ali do outro lado, na terra prometida, por isso o Senhor os matou. Moisés está nos mostrando, meus irmãos, que é importante nós sermos perseverantes no trabalho que Deus nos colocou, na missão que Deus nos colocou. O que Deus está oferecendo, pelo menos em partes, para Moisés é: Moisés, vamos começar um trabalho novo, vamos começar um trabalho com gente nova, vamos fazer alguma coisa nova. Não, Moisés pegou a missão de Deus, meus irmãos, lá no Egito, e ele deveria, por 40 anos, levar a cabo essa missão. Esse é o tipo de gente que Deus está procurando
procurando, meus irmãos, não é o tipo de gente que vê dificuldade em toda, e muda toda hora e sai, não, meu irmão, o Senhor está procurando gente que abraça uma causa, que abraça uma responsabilidade, e vai levá-la até o fim. Onde estão essas pessoas aqui nesta noite? Se você pode, e você é esta pessoa, dê um brado de glória ao nome de Jesus. Aleluia. Segunda pessoa que Deus está procurando, nós podemos encontrá-la em Amós. O profeta Amós, meus irmãos, ele faz no capítulo 7 uma intercessão interessante. Deus diz para Amós: Amós, eu vou destruir a terra, Amós. Eu vou destruir a terra de Judá. Sim, eu vou acabar com todo esse povo. E Amós disse o seguinte, meus irmãos: Senhor, perdoa esse povo. Como é que ele se levantará? Ele é pequeno. Deus disse: Moisés, eu vou mandar fogo. E Moisés se interpõe entre o povo e diz: Senhor, não mande fogo, esse povo não vai resistir. E Deus disse: então tá bom, Moisés, eu não vou mandar o fogo sobre o povo. Logo depois Deus fala a Moisés: Amós, eu vou mandar então, vou mandar aqui uma praga que vai acabar com esse povo, acabar com a plantação desse povo. E mais uma vez Amós se coloca diante de Deus pelo povo e diz: Senhor, como é que esse povo se levantará? Esse povo é pequeno. Esse é o tipo de gente, meus irmãos, que Deus está à procura. Quando nós lemos Ezequiel 22:30, alguém que se coloca entre Deus e o povo. Aleluia. Amós se colocou entre Deus e o povo e disse: Senhor, não destrua esse povo, porque esse povo não vai resistir à tua ira, e esse povo não vai se levantar jamais. E é interessante, meus irmãos, quando nós falamos de qualificação, de pessoas qualificadas, eu quero dizer aos irmãos que as qualificações aqui não são tanto acadêmicas. As qualificações que Deus está exigindo para ser essa pessoa que se interpõe entre céus e terra, não é tão acadêmica assim. Até porque o Amós, nesse caso aqui, ele não era uma pessoa da academia. Amós era um homem do campo. Amós, ele mesmo vai dizer que ele era boieiro, cuidador de bois, e também plantador de sicômoros. Ou seja, Amós é homem do campo, Amós é homem da roça, mas Amós, meus irmãos, teve aqui a capacidade de se colocar entre Deus e o povo. E é interessante que o nome Amós significa carregador de fardos. Fale comigo: carregador de fardos. Mais uma vez. Todo obreiro deveria ter como sobrenome Amós. Todo obreiro, pastor Felipe, deveria ter como sobrenome Amós, carregador de fardos. Aleluia. Porque esse é o trabalho do obreiro, esse é o trabalho do servo do Senhor, carregar o fardo do trabalho, carregar o fardo do povo, na oração, no quebrantamento, na intercessão, e não desistir do povo. Meus irmãos, esse é o tipo de gente que Deus está à procura nesta noite. Esse é o perfil que o Senhor está procurando, gente que esteja disposto a carregar fardos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dizem que na Amazon, que é uma das maiores e mais ricas empresas do mundo, as pessoas que lá trabalham têm que fazer de tudo, desde varrer o lugar que trabalha até lavar o seu banheiro, mesmo que ele seja uma pessoa da mais alta patente. Não é diferente no reino de Deus, meus irmãos. No reino de Deus é o lugar de carregar fardos. Aleluia. Mas o fardo que Deus está nos chamando aqui é o fardo da oração, é o fardo do clamor. Aleluia. Deus está à procura, meus irmãos, de pessoas que carreguem o fardo da oração e interceda pelas pessoas sem desistir delas. Aleluia, glória a Jesus. Às vezes nós temos muitos pregadores e poucos intercessores.
Muitas pessoas com voz de profeta, mas falta o coração de Deus nessas pessoas. Eu vejo muitas pessoas como Tiago e João, cheios de fogo, mas com poucas lágrimas. Tiago e João, em um certo momento, eles vão até a cidade de Samaria, preparar lugar para Jesus, e os samaritanos não permitem que Jesus entre ali. Eles voltam cheios de ira, e disseram: Jesus, vamos rogar aos céus que mande fogo, e mate toda essa gente, como Elias fez. E Jesus lhes disse: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim destruir as almas dos homens, mas eu vim salvar as almas dos homens. Oh, meus irmãos, nosso ministério pode mudar o dia que nós aprendemos a orar, a não desistir, a clamar, até que Deus transforme aqueles que nos rejeitam e aqueles que detestam a palavra do Senhor. Aleluia. O pregador não deve ter somente as palavras de Deus, mas deve ter os sentimentos de Deus. Aleluia. Eu me lembro de William Booth, que é o fundador do Exército da Salvação. Certa vez ele enviou 2 missionários a um lugar muito difícil para plantar uma igreja. Depois de 2 anos, aqueles homens voltaram e disseram para William Booth, do Exército da Salvação: olha, nós ficamos ali 2 anos, nós tentamos de tudo, nós fizemos tudo o que era possível, mas nós não conseguimos ganhar uma alma. Então aquele homem, de maneira serena, disse para eles: vem cá, vocês experimentaram chorar pelas almas? Vocês experimentaram chorar pelas almas? Só aqui, meus irmãos, quando nós sentimos o verdadeiro quebrantamento, o verdadeiro sentimento de Deus pelas almas, é aí, meus irmãos, que nós nos transformaremos nestas pessoas aqui, que têm perfil de carregar fardo, de ser um intercessor, de ser alguém, meus irmãos, que faz o trabalho de Deus com diferença. Aleluia. Eu me lembro da história de David Wilkerson, ali nos subúrbios de Nova York, na década de 60, pregando o evangelho entre os subúrbios, e tinha ali uma equipe, um grupo de gangues que se lutavam e se brigavam umas com as outras, e ele decidiu evangelizar aquelas pessoas. Ninguém ousava entrar naqueles becos de Nova York, naquela época, na década de 60, e David Wilkerson, um jovem franzino, magro, raquítico, e ele chegava no meio daqueles grupos, e ali tinha uma gangue chamada dos Maus, cujo líder era Nick Cruz. Era um dos garotos mais rebeldes, foi expulso da escola, ninguém queria aquele menino por perto, e Nick Cruz foi evangelizado por David Wilkerson. Só que um dia, meus irmãos, aquele homem deu uma bofetada naquele menino, ele caiu no chão. No outro dia, meus irmãos, David Wilkerson estava lá para evangelizar de novo o Nick Cruz e toda a sua gangue. E naquele dia, meus irmãos, aquele homem não aguentou e derramou-se aos pés do Senhor. Aleluia. Ali nasceu um dos maiores movimentos de alcançar jovem, que é o Desafio Jovem. Tudo por quê, meu irmão? Porque aquele homem resolveu aceitar uma bufetada no seu rosto, e assim aquele lugar foi transformado, e o mundo, em muitos lugares, foram transformados por causa desse movimento. É isso que está faltando em nós, meus irmãos, que tenhamos a coragem, aleluia, de nos doar pelos homens, até que eles se rendam aos pés do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus, meus irmãos. Quando eu falo desses homens, eu me lembro também do apóstolo Paulo. E quando eu leio na Bíblia Sagrada, o capítulo 8 de Romanos, Paulo está fazendo um grande louvor, uma grande doxologia a Deus, e ele vem dizendo ali: quem intentará contra nós, e etc., nem altura, nem profundidade. Ele faz todo um hino de exaltação ao nome do Senhor. Mas quando chega no capítulo 9, parece que Paulo muda o seu semblante, muda o seu humor. Ele diz assim: meus irmãos, eu desejaria ser separado de Cristo por causa do meu povo, para que eles pudessem conhecer o Senhor. Eu tenho grande tristeza por Israel. Eu gostaria de ser mesmo um anátema, de ser uma maldição, para que eles se encontrassem com Cristo Jesus. Eu vejo, meus irmãos, em Paulo aqui, este homem intercessor também, que coloca-se entre Deus e o povo, para alcançar o seu povo.
E é interessante que Paulo é um apóstolo para os gentios, mas ele tem uma preocupação com os judeus. Ele diz assim, numa versão ele diz, eu gostaria de ser uma anátema, uma maldição, para que o meu povo se convertesse a Cristo. No outro texto ele diz assim, eu aceitaria até mesmo ser separado de Cristo. Oh, meus irmãos, ele diz a mesma coisa que Moisés diz lá atrás. Moisés disse, Senhor, risca o meu nome. Aqui Paulo está dizendo, Senhor, eu preferiria ser separado de Cristo, para que o meu povo pudesse conhecer a sua palavra. Aleluia. Talvez, meus irmãos, um dos maiores obstáculos à evangelização do mundo não seja investimento da igreja, não seja falta de condições financeiras da igreja, mas seja falta de amor, de empatia, de quebrantamento, de reconhecimento da seriedade para o trabalho que Deus está nos chamando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa, irmãos, nós não precisamos ser uma maldição, como Paulo disse. A única coisa que nós precisamos é ser uma bênção para o mundo. Nós não precisamos ser uma maldição. Paulo disse, eu preferiria ser uma maldição. Não, meus irmãos, nós precisamos mesmo é ser uma bênção para que o mundo venha conhecer a Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia fala, meus irmãos, muitas vezes que Jesus se encontrava com a multidão. E tem um texto que ele dizia assim, Jesus teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A palavra compaixão ali, segundo os originais, é dores intestinais, cólicas. É como se o seu ser se movesse, se contraísse de dor por ver a miséria das pessoas. Meus irmãos, esse é o tipo de pessoas que Deus está procurando para usar. Esse é o tipo de pessoas que Deus está procurando, meus irmãos, para usar na sua obra nesses últimos dias, pessoas que se ponham entre Ele e o ser humano pecador. Aleluia. E colocar-se na brecha, meus irmãos, por alguém. Não é o caso de lutar com Deus por alguém, lutar com Deus por alguma coisa que Deus não quer fazer, não. A intercessão é ser um parceiro de Deus naquilo que Ele quer fazer, é ser um parceiro de Deus para aquilo que Ele quer fazer. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, Deus está procurando parceiros para uma grande obra. Deus está procurando parceiros para uma colheita nesses últimos dias. Será que tem alguém que se candidata nessa noite, querido? Oh, louvado seja o nome do Senhor. A intercessão não é uma ferramenta de importunação para que Deus salve alguém que Deus não quer salvar, não, meus irmãos. É lutar ao lado dEle, até que um coração seja alcançado pelo Senhor. Aleluia. Jesus disse que a seara, ela é grande, mas os ceifeiros são poucos. E aí ele diz, rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores à sua seara. Mas o versículo seguinte ele diz assim, eis que vos envio, aleluia, aqueles que estão orando pela seara, são aqueles que Deus vai levantar. Aqueles que estão orando por missões, são aqueles que Deus vai levantar. Aqueles que estão orando, meus irmãos, pela salvação do seu bairro, são aqueles que Deus vai usar para alcançar o seu bairro. Aqueles que estão orando para Deus salvar o seu lugar de trabalho, é aqueles que Deus vai usar, aleluia, para salvar o seu lugar de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé, meu irmão. Não quero me delongar mais. Aleluia. Eu quero orar juntamente com os irmãos, com permissão dos pastores aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Queria até pedir o Geiel, vem cá, Geiel, faz um solo santo ali para a gente orar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ainda quero me lembrar, meus irmãos, da história de Moody, aquele jovenzinho que um dia chegou, já era um crente nessa época, chegou ali numa igreja, e ele ouvia um pregador, e o pregador dizia assim, olha, os homens ainda estão por ver aquilo que Deus tem para fazer, por meio de um homem totalmente entregue a Ele. Deus procura um homem. E ele olhou para o lado, só tinha algumas pessoas já um pouco idosas, assim, quase que cochilando naquele culto.
Não que os idosos não sejam, não, ninguém está descartado, na obra de Deus não tem aposentadoria, na obra de Deus não tem aposentadoria, mas aquelas pessoas estavam meio que sonolentas naquele culto de poucas pessoas. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim: só pode ser eu. Ele levantou a mão, meu irmão, quando ele ouviu que Deus estava procurando um homem totalmente disposto a servi-lo, totalmente entregue em suas mãos. Os seus biógrafos dizem que Moody chegou a levar aos pés de Cristo mais de 200.000 almas. A oração que Moody fez é que ele queria morrer pregando, e assim foi, Rafael. Morreu em cima de um púlpito, anunciando a palavra do Senhor. E nessa noite, meus irmãos, o Senhor está procurando um homem. O Senhor está procurando uma mulher, o Senhor está procurando um jovem, o Senhor está procurando uma criança, o Senhor está procurando você. No seu lugar de trabalho, na sua igreja, no seu departamento, no seu ministério, mas Ele está procurando uma pessoa totalmente entregue a Ele. Será que essa pessoa está aqui nessa noite? Será que o Senhor te encontrou nessa noite, querido? Aleluia, você pode levantar as suas mãos para o alto e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se nessa noite ele também estivesse clamando, como clamou diante de Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Será que você pode dizer hoje: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Deus está à procura de alguém, meus irmãos. O Espírito Santo já está sondando esse lugar, já está sondando corações que estão dispostos a servi-lo, que estão dispostos a ser entregues a Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua mão assim no seu coração, querido. Aleluia, só se você quiser, só se você estiver sentindo mesmo essa chama ardendo no seu coração, você faz um voto para o Senhor essa noite. E diga: Senhor, eu sou imperfeito, mas eu quero ser esse homem. Senhor, eu tenho as minhas limitações, mas eu quero ser esse homem. Senhor, eu não sei falar, meus irmãos, mas Moisés também já deu essa desculpa, e para ele isso não era problema. Jeremias também disse: Senhor, eu sou uma criança, e para Deus também isso não foi problema. Aleluia! Não tem problema, meu irmão, não sei quais são as suas limitações, mas o Senhor está chamando você, e está selando você, está comissionando você, para preencher uma vaga, para esse último tempo, para ser essa pessoa, que vai clamar por alguém, que vai buscar alguém, que vai ser uma bênção na vida de alguém, até que essa pessoa conheça Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, queridos, e ore ao Senhor nesse momento. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa é uma noite especial, Senhor. É uma noite que o Senhor reuniu aqui os homens desta igreja, Pai, os obreiros desta casa, Senhor. Também, ó Deus, as mulheres, as esposas, as crianças. Ninguém está de fora, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito está trabalhando, ó Deus. Deus, refazendo chamadas, Pai, que ficaram esquecidas, que ficaram paralisadas por alguma razão, Senhor. Ó Deus, que essa chama possa queimar em corações aqui, Senhor, que já pensavam em parar, que já acham, Deus, que não podem mais ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Oh, rabachuribicalabachuriandaraia. Oh Deus, renova as chamadas aqui hoje, Pai. Levanta, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, os Teus filhos, para que sejam esses pregadores e intercessores, Deus. Aleluia, para que vejam mudanças, Pai, por meio de um clamor, por meio de uma oração, por meio de uma perseverança, Senhor. Homens como Moisés, Senhor, que não desistem do trabalho, que não desistem da dificuldade, Pai. Ó Deus, homens que caminham no deserto, até irem, ó Deus, até o fim com a sua missão. Homens como Amós, Pai, que carregue o fardo da adoração, da oração, que carregue o fardo da missão, do trabalho do Senhor, Pai. Homens como Paulo, Senhor amado, que se entregam totalmente, ó Deus, para ver, Deus, ó Deus, os seus serem salvos, serem transformados, Deus. Pai, eu creio que o Teu Espírito está levantando homens aqui nesta noite, Pai.
para estarem na brecha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, alguém me disse uma coisa interessante, que eu gostei muito. Trabalhar para Jesus, o salário pode não ser muito bom, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Cante. Você pode cantar. Eu não vou me importar o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Diga isso, diga isso. Um adorador por excelência. Oh, aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser, quero dar, Aleluia. o melhor, Glória a Jesus. de mim. Oh, Aleluia. quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Cante isso, cante, vai. Eu não vou me impor, aleluia, com que vai alamanchore braço e de calabácia. Oh Deus, tu és a razão, aleluia. Eu não posso me calar. Tenho adoração, alabaçandarai, aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aquele que adora, ele intercede, ele ora, ele clama, ele prega, ele vive uma vida de adorador. Amém? Que essa possa ser o nosso estilo de vida, um de verdadeiro adorador, um adorador de excelência. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus por este culto maravilhoso, pela palavra. Que você guarde esta palavra, que você se disponha a servir a Deus, que você seja um Amós. Começar a chamar, né? Rafael Amós, né? Ou seja, que nós sejamos Amós também. Glória a Jesus. Eu não poderia terminar este culto sem fazer o convite para você que talvez tenha entrado aqui e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus.
você realmente ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você conhece talvez a palavra, você já até ouviu a palavra, você ouviu esta noite realmente uma palavra muito propícia para a igreja e para os homens, mas você entendeu que você precisa se dispor a Deus, que você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero fazer esse convite, se você veio esta noite e precisa realmente aceitar Jesus como seu Salvador, faça um sinal assim com a sua mão, que nós queremos orar por você. Existe alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, que ainda não aceitou Jesus? Todos aqui já aceitaram Jesus como Salvador? Levante sua mão, todos que já são salvos, todos que já aceitaram Jesus. Amém? Se você não pode levantar a mão, eu quero convidar, eu quero insistir um pouquinho mais, que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele te chama nesta noite, a que você tenha realmente uma entrega, uma experiência, realmente uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não estamos convidando você para fazer parte de uma religião, não, é para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele que faz a transformação, torna tudo novo, faz de você uma nova criatura, assim como nosso irmão Edi aqui deu testemunho, Deus transforma, Deus faz de você alguém novo para a glória do seu nome. Se você quer aceitar Jesus, venha, não deixe para amanhã, aceite a Jesus, entregue sua vida ao Senhor Jesus, e Ele vai fazer tudo novo na sua vida, a partir de hoje, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém para o Senhor Jesus, alguém quer aceitar Jesus? Eu quero realmente fazer este convite. Isso, irmão Marco, por favor, convide aí, peça, realmente, pergunte se a pessoa quer aceitar Jesus como seu Salvador, e nós estaremos orando pela sua vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus salva. É um culto departamento masculino, onde há também salvação, há despertamento, há realmente exortação, há ânimo, há realmente mudança de foco, mas também pode haver salvação. Basta que realmente nós insistamos e o Senhor realmente possa agir no coração. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando então, agradecidos a Deus por este momento, por este culto, e que Deus possa realmente continuar abençoando o nosso departamento masculino. Sim. Você não precisa ir embora correndo para casa com fome. Nós vamos ter um suja-boca ali atrás, tá? Tem um suja-boca ali, tem uma recepçãozinha ali, você pode estar aqui atrás, juntamente conosco ali, participando deste momento aí de comunhão. Nós queríamos fazer um churrasco, né, pastor William? Né? Queríamos fazer um dia todo aí para... Ia ser até estava marcado lá no calendário da igreja, seria sábado passado, né, no calendário teria essa confraternização com todos os obreiros, mas tivemos aí uma mudança aí de agenda, né? Teve lá a escola bíblica lá em Ipiabas, e aí não deu para a gente fazer, mas quem sabe ano que vem ele vai ter essa confraternização aí, mas se não teve o churrasco, vai ter ali uma macarronada. Você não precisa ir para casa com fome não, amém, queridos? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus nesta noite? Pastor Linelso, por favor, nos despeça a Deus em oração. Maravilha. Irmãos, eu não pude contar dentro do que eu passei para os irmãos, mas de antemão eu já falei com o pastor William. Eu tenho uma experiência de suspeita de câncer na próstata que eu preciso passar para vocês. Só que tem que ser em particular. Vocês vão chorar e vão ir. Vocês vão chorar e ir. Mas tem que ser entre nós, tá bom, queridos? Vamos orar. Pai querido, te louvamos, te agradecemos por este culto tão gostoso, tão maravilhoso, cuja sua presença foi premente aqui no nosso meio. Pai querido, seja com cada um dos teus filhos, agora nos despede, Senhor, na tua paz. Oh Deus, nos conduza em segurança aos nossos lares, seja com cada um dos teus filhos, que possamos, Senhor, fazer a tua vontade, que prevaleça a tua vontade, não a nossa, que o Senhor cresça e nós diminuamos. Essa é a nossa oração de gratidão por todos os benefícios, em o nome do Senhor Jesus. Amém.